Rádio Bandeirantes. Em Grande Sampa, Antônio Carvalho, conversinha ao pé de ouvido. O Sidney Provenzano, de Atibaia, ele faz uma pergunta pra gente aqui. É que depois eu tinha prometido falar sobre esse assunto dia 28, mas por erro meu, já avisei você por e-mail aí, Sidney, eu acabei não falando e ficou para hoje. Ele pergunta sobre o tema Viagem no Tempo, pura ficção, livros, filmes. Ué, nos filmes mesmo tem filmes até bem antigos, né, sobre máquina do tempo. Recentemente nós temos Operação Cavalo de Troia, né, que um major e... como é que é o major? São dois primos e um cientista, eles são americanos, eles viajam no tempo e vão até a época de Cristo para constatar e fazem exame de DNA nos restos mortais de São José. Imagine você, né? Para ver se Jesus foi filho de São José mesmo, né? E conheceram Jesus de perto e tiveram uma surpresa incrível em descobrir nele algo bem superior ao que os cristãos imaginam. Isso está no livro Operação Cavalo de Troia, da editora Mercúrio, né? Do JJ Benítez. Bom, o ser humano sempre sonhou em fazer isso. Agora, como seria essa viagem no tempo? Precisaríamos de uma máquina para entrar nela e viajar pelo tempo, não? Se lembra do Túnel do Tempo? Uma série antiga, você que é mais antigo deve se lembrar disso aí. Em que dois cientistas entravam dentro de um túnel e caíam assim à revelia em determinadas épocas. Então eles caíam às vezes no meio de uma batalha. Era um sacrifício, era um filme de aventuras, né? E, por sinal, uma série que deveria ser reeditada, uma série muito boa agora, com melhores efeitos especiais, etc. Então, uma quantidade enorme de filmes de gente viajando no tempo. Na nave Enterprise mesmo existe aquele teletransporte deles, em que a pessoa é como que desmaterializada no lugar e materializa no outro lugar, né? Isso é impossível, não? Eu acho que não. Você sabe por quê, Provenzano? Eu tenho uma frase que me veio à mente, eu acho que nada é meu. Isso aí, a gente, às vezes, a forma, o pensamento está circulando no ar, você capta. Então fala, eu tive um pensamento. Como o Henry Ford, né? Fala, mulher, tive uma ideia. Mal sabia ele que os lamas, yogis tibetanos, estavam idealizando aquilo que o rei do mundo queria, né? Que era um transporte para o povo da terra, que ele mesmo deu uma ordem, crescei e multiplicai-vos, né? E tanto que todos os avatares do rei do mundo na face da terra disseram a mesma coisa. A ordem do pai é crescer e multiplicai-vos, né? Para a gente chegar a 6 bilhões, né? Principalmente numa época de julgamento, quando termina uma era e começa outra, como agora está acontecendo. Daí esses fatos que assustam muitas pessoas, né? As pessoas estão aparecendo mais, estão mostrando a verdadeira face. Aquele medo está desaparecendo, estão assumindo, né? E aquele medo está desaparecendo, enquanto para outros o medo está aparecendo. Então tem gente com medo de perder a alma. Então as igrejas estão cheias e tem gente querendo saber sobre os mistérios do universo o tempo todo. Aí eu conversei ao pé do ouvido, né? Então eu disse nessa frase, e volto a repetir porque eu não achei nada melhor ainda. Se alguém tiver uma melhor, passe para mim. A impossibilidade é apenas uma possibilidade que ainda não foi possível. Repito, a impossibilidade é apenas uma possibilidade que ainda não foi possível. O tempo, caro Sidney Provenzano, é resultante do movimento. Movimento esse que é característica de tudo que é vivo. Mesmo aquele elemento químico que parece parado ali, um pedaço em cima da um pedaço de ferro, há um movimento intenso dentro dele nas partículas subatômicas, tudo numa velocidade fantástica, né? E renovando a cada instante, apesar que esotericamente falando não há elementos, há elementais, né? O dia que a ciência descobrir isso, ela vai ser a verdadeira religião do mundo, por enquanto não. Então o tempo é decorrência do movimento que por sua vez
é resultante da lei da vibração. Que lei é essa? A lei da vibração, por sua vez, é resultado do primeiro princípio ou lei dos 7 princípios enunciados por Hermès Trismegisto em 3500 a.C. Imagina como ele estava adiantado, hein? Ele veio da tônica do plano mental, como quem diz, vamos terminar o 4º dia da criação, onde o ser humano deveria trabalhar melhor o seu corpo emocional ou cama-roupas, né? Que a turma chama de mente reativa. Eu não sei por que mente reativa, porque mente reativa, então o cachorro também tem. Você mexeu com ele, ele mete o dente, né? Isso é mente reativa. Que o ser humano, assim, mexeu, ele tá xingando a mãe, né? E eu não sou diferente também, não. Provocou, você tá reagindo, né? Por quê? Porque o que entra pelos 5 sentidos nos fere, nos machuca, é a egoidade, ou o princípio de arrancara dos sábios hindus antigos. Você não pode perder a egoidade, senão você está perdido, né? A egoidade é que mantém os seus átomos, que formam as suas moléculas, que formam suas células no corpo, mantém tudo coeso. O dia que você perder toda a egoidade, você perde a unidade nessa dimensão de matéria. Você não precisa perder a egoidade para você tornar-se um indivíduo iluminado no planeta. Isso é engano, não é assim. Você não precisa matar o mal para que o bem sobrepuje, não é isso. O ser humano precisa de aumentar a compreensão da vida. O Hermès Trismegisto enunciou 7 leis, e a primeira delas, para dar o início, né, o pontapé inicial, para começar uma grande caminhada, precisa dar um primeiro passo, dizia Confúcio, em 700, né, 600 e tantos antes de Cristo, né? Não, em 560 mais ou menos antes de Cristo, ele foi praticamente contemporâneo de Lao Tse, né? E ele disse isso: para começar uma grande caminhada precisa dar um primeiro passo. Ele, que os chineses são fanáticos por ele, né? Apaixonados pelo Lao Tse e por ele, por Confúcio, com muita razão, o Kung Fu Tse. Mas a lei do mentalismo é tudo, nesse momento cósmico, como eu já tenho falado aqui, né? Então, essa lei do mentalismo diz: tudo é mental. Aí você vai pegando as leis que estão no livro Caibalion, da editora Pensamento, tem lá: tudo é polar, polaridade. Deveria ser a segunda lei, já nos chegou deturpadamente aqui. A segunda lei é polaridade. Da polaridade decorre a vibração, porque não dá para uma coisa vibrar senão do ponto A ao ponto B. Aí já estamos falando de geometria, matemática, do ponto A ao ponto B. O máximo de vibração que você consegue num universo previamente traçado, uma bola onde as constelações, as galáxias e tudo se desenvolve ali dentro, né? Seria o diâmetro desse próprio universo, onde você tem de alfa a ômega, compreendeu? De alfa a ômega. Então a vibração vai de alfa a ômega. Isso aqui daria pra gente falar 2 anos no microfone sem parar, que isso vai longe, dá uma série de ilações, né? Mas vamos nos ater a esse assunto, viagem no tempo. Então, repetindo, o tempo é resultante do movimento, por sua vez é resultante da lei da vibração, e porque sem a lei da vibração não teria movimento. E tudo decorre do primeiro princípio do Hermès Trismegisto, o princípio do mentalismo, né? Que equivale justamente o pontapé inicial, ou do plano arquetipal, o segundo trono, ou mundo das leis, que corresponde, por sua vez, ao Akasha, ou o próprio plano físico, mental abstrato, que a gente fala sempre aqui, que permeia tudo e todos os que estão abaixo dele, né? Os que estão abaixo do plano mental abstrato são o plano físico mental concreto, o plano físico astral, o plano físico vital e o plano físico que é este onde o meu corpo está sentado aqui numa cadeira, né? Numa poltroninha, e eu estou falando com você. Esse é o corpo físico. Agora, só que esse plano físico mental abstrato, ou maná que cai do céu, ele permeia também a barata, o crocodilo, o bandido, o preto, o branco, o amarelo, todo mundo. Agora, se você não tiver uma maquininha chamada cérebro no corpo físico para metabolizar essa coisa, e com esse cérebro, graças ao esforço do que entra pelo corpo emocional, ou cama-roupas, ou pelos 5 sentidos, né? E se você não metabolizar isso e fizer comparações, ou como sistema de referência da filosofia, você não tira conclusão de coisa nenhuma e você não fica racional de jeito nenhum.
Você está usando só aquilo que a turma chama de mente reativa aí. Quer dizer, que nem cachorro, né? Chegou perto, provocou, você já está mordendo. Quer dizer, isso aí é animal, não é humano. O ser humano um dia há de ser racional. É muito difícil entender isso. Se fosse assim, o Kant, Emmanuel Kant teria entendido, Hans Kelsen, o grande Hans Kelsen teria entendido também, eles que querem separar a razão pura. Ora, viagem no tempo, ô Provenzano, agora eu vou te contar, eu tive uma experiência, estava fazendo um trabalho uma vez sobre a liberdade dos antigos e a liberdade mais moderna, a liberdade nossa de hoje em dia. Num mestrado em Direito, junto ao professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior nas suas aulas de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Eu frequentei isso aí lá, né? E ele que é um grande especialista em Aristóteles, né? E me veio um desejo sincero, né, de estar na Grécia naquela época. Instantaneamente eu fui parar lá, eu tive essa experiência, né? Agora, você não pode pensar, se você ficar, que maravilha, some tudo. Na verdade, né, eu acho que estive lá, mas eu não estive da forma como você possa estar imaginando aí, né? E o interessante é que eu estava num plano mais sutil que os seres que estavam lá. E eu passava por dentro deles, até que 3 deles me viram, né? E ficaram espantados de ver um camarada com uma calça de moletom velha, uma camiseta velha com um buraco nas costas e um chinelo velho também no pé, porque eu estava no escritorinho lá preparando esse trabalho, né? Eu estava falando aí do professor Tércio Ferraz Sampaio, Tércio Ferraz, né? E também o professor que foi ministro das Relações Exteriores, né? O Celso Laffer. A gente tinha aula com os dois, né? E esses que me viram não acreditaram no que estavam vendo, fizeram um ar assim de descrença. Sabe por que eu tive essa experiência, ajudado por seres do outro lado, ô Cine Provenzano? Para provar para mim mesmo que eu não estive na Grécia naquela época. Aquilo ali já era. Só que tem uma coisa, há um repositório cósmico onde nada morre, chamado Akasha. Não é um cemitério, é um repositório cósmico, está tudo vivo. É mais ou menos o que tem dentro da nave Enterprise. Não sei se você seguiu aquela série lá, Viagem. Eu esqueci, as viagens interplanetárias da Star Trek, né? E lá dentro da nave tem uma porta que você abre, você cai numa espécie de um mundo virtual que é real. Então, por exemplo, você cai no faroeste antigo americano. Se você levar um tiro, você morre lá dentro, entendeu? Passou um filme uma vez também que tinha umas bolhas no espaço e os caras viajando no espaço. Se você caísse dentro de uma bolha daquela, num local onde tivesse cheio de monstros pré-históricos, né, dinossauros, tiranossauros e tal, se você caísse no meio, você seria devorado por um animal daquele. Não tem nada morto ali, tá tudo vivo, né? Na verdade, eu não estive na Grécia, eu estive dentro do Akasha, que é o computador central, né? Por que os hindus antigos, sábios, não hoje não sabe mais nada? Hoje a Índia é só dinheiro e mais nada, matéria também, né? E tem uns poucos lá que se dedicam a alguma coisa espiritual. Mas ainda é mais espiritualizado que boa parte do mundo. Então, esses sábios hindus antigos, e o último grande rebento foi Ramakrishna, né? O que eles diziam? Tudo que se manifesta para a vida em quaisquer planos de matéria é maia, é ilusão, é virtual, não é real, né? Essa vida que eu tenho aqui na Terra, ela não é real. A vida real é a vida da minha origem, onde eu comecei, onde a mônada começa com o número 1, se divide em 2, se divide em 3, se divide depois em mais 7, né? Ficando 10 sefirotes da Cabala. Depois se divide em mais não sei quanto e tal, vai dividindo até chegar em 6 bilhões e meio. Nós somos fragmentos dessa primeira mônada única. Na numerologia do Pitágoras, o número 1 é o absoluto, portanto ele não tem qualidades, né? Que vai ter qualidades é o número 2. O número 2 já dá o sentido do tempo, tá vendo? Aí é gerado o deus Cronos, e é nesse tempo que eu estou falando. Como é um mundo mental, ele é ilusório, é o princípio do mentalismo. E como ele é ilusório, ele vai de alfa a ômega, ele precisa de positivo e negativo, sistema de referência, ele não é absoluto. Absoluto é o número 1, o 2 é relativo, que ele guarda a relação com 1. Então tudo que sai da cabeça de alguém relativo
não pode ser absoluto. Inclusive as coisas mais sérias que existem, que é uma viagem no tempo, você vê uma alma penada, sei lá o que é, mas tudo que nos acontece, na verdade, é maia, é ilusão, da qual nós precisamos, como o indivíduo que está no deserto sem água precisa de água para poder viver, compreendeu?